Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Max Flauzino do canal Investindo Depois dos 40. Mandar um abraço aí pro Léo Investidor, colega nosso, e também pro Alan, que adora o tema fundos imobiliários. Vamos lá. Gente, eu sempre me pauto pela questão do aprendizado e às vezes passar para vocês a minha forma de aprender, ok? Prosseguindo os vídeos anteriores sempre. Muito importante, quando você for pegar um fundo imobiliário, lembrando que isso não é indicação de compra, venda ou qualquer outra situação, vale o seu aprendizado e a sua decisão. Você precisa ver o valor patrimonial de uma cota. Tá? Não olhe no home broker e sai comprando. Faz uma pesquisa antes, para saber se o valor patrimonial ele está muito menor que o valor de mercado. O valor de mercado é aquilo que você está vendo na hora da compra. O valor patrimonial é aquilo que você vai encontrar no FIS.com.br, no Fundo Explorer, nos Status Invest, nesses canais, né, nesses sites que você observa, que você pode estar observando e fazendo uma pesquisa sobre esse fundo imobiliário. Sempre há uma diferença, tá? Uma coisa interessante que eu aprendi é que no momento de subscrição, o que é subscrição? É quando o fundo imobiliário precisa captar mais dinheiro no mercado, então ele faz a emissão de novas cotas desse fundo imobiliário, para poder fazer a captação desse dinheiro. Nesse momento existe uma tendência dos preços dos fundos imobiliários darem uma despencada, ou então cair. Se o fundo estiver muito caro, a sensação é que ele está despencando mesmo de valor, tá? Se não estiver tão caro, ele vai descer um pouquinho. Esse é um bom momento para quem tiver interesse num fundo ou outro em entrar, tá? Aí você vai lá, entra, às vezes você consegue entrar até antes da subscrição, antes da datacom da subscrição, e de repente você comprando aquele fundo, você comprando 4 ou 5 cotas, dependendo da porcentagem da subscrição, você pode até ver posteriormente no seu home broker a possibilidade de comprar novas cotas num valor ainda mais baixo. Lembrando que nós temos fundo de tijolo, fundo de fundos, fundos de papel, fundo de desenvolvimento, fundos híbridos, fundos outros e fundos outros ainda que existirão. Por que eu estou dizendo isso, relembrando esse fato? Você pode escolher os fundos conforme o seu gosto. Depende, se você gosta de shopping, você vai comprar fundos de shopping. Você gosta de fundos bancários, você vai comprar de agências bancárias, mercados, você vai comprar de mercados. Então assim, né? Agora, como todos dizem, né, o interessante é a diversificação. Tá? Compra um, depois vai comprar outro, lembrando que não é dica de compra, tá? Pesquise, se sinta numa zona confortável para poder fazer o seu aporte e aí tome a sua decisão. Mas o importante é você diversificar a sua carteira dentro de fundos imobiliários. Uma coisa importante que você pode estar vendo no FIS.com, no Status Invest, em outros, é o quanto esse FII paga de proventos, de dividendos, né? Alguns FIIs que são muito mais ativos, eles têm uma tendência de ter uma pequena variação anual no pagamento dos dividendos. Então, às vezes, você olha lá, uma hora ele está pagando R$1 de dividendo, daqui a pouco ele está pagando 50, 60 centavos, daqui a pouco ele volta para 70 centavos. Então, ele tem uma variação no pagamento, né, dos dividendos. Agora, tem fundos mais antigos e maiores que eles têm uma certa constância no pagamento. Então você não vai ver ele pagando 50 centavos e depois pular para R$1. Ele vai pagar em 50 centavos, 60 centavos praticamente o ano todo. Às vezes sobe 2, 3 centavos, baixa 2, 3 centavos, mas essa é a constância de pagamento durante o ano, tá? Lembrando que pagamentos passados não são pagamentos futuros e que isso é uma renda variável. Relatórios. Nossa, como eu vejo essa palavra relatórios e apenas recentemente comecei a ler, né?
às vezes eu acho no fis.com.br, às vezes eu vou lá na barra de pesquisa e clico relatórios do fundo tal, aí eu vejo lá as opções. Às vezes eu vou no próprio site do fundo imobiliário e lá eu acho o relatório. Alguns relatórios muito complexos, alguns muito mais simples, né? E assim eu estou aos poucos aprendendo a leitura desses relatórios. Agora, se você tem um pouco mais de dificuldade, o que eu faço? Eu leio o relatório. Como o meu entendimento ainda é um entendimento inicial, geralmente eu vou no Tesner, né, lá no gole do Tesner, no café do Tesner, né, no gole 11. Eu vejo de uma forma um pouco mais constante o Kiko Hirano, que é uma versão mais simplificada das explicações, né? Porque o Tesner ele explica e se aprofunda. O Kiko ele te dá uma explicação mais simples, porque para a gente que é iniciante é até melhor. Aí nós temos o Nod. O Nod ele é o mestre da coisa, né? Ele não gosta disso, mas assim, você percebe que é aquele professor universitário dando aula, explicando, tentando fazer dentro da sua calma que você tenha o entendimento, né, sobre o assunto. E você vai ter o Baroni. O Baroni, que é um dos mais comentados, junto com o Nod, junto com o Tesner, né? É aquele cara que constantemente está falando dos relatórios, está fazendo lives, ele está sempre se aprofundando e sempre levando os gestores para falar sobre o fundo. Então, se você conseguir capturar todos esses caras, por si já valem como um relatório e como um entendimento do fundo imobiliário. Mas, como eles mesmos dizem, isso não substitui a leitura dos relatórios. Gente, por que eu estou fazendo este apanhado, sendo que em vídeos anteriores eu falei de cada um dos tipos de FIIs? É uma forma de aprendizado e isso é importante para a gente, é importante para mim e é importante para você na tomada da sua decisão, né? Como eu digo lá na frente do home broker, e como coloca aqui o investidor inteligente do Benjamin Graham, você precisa estudar. Você precisa estudar para que você possa fazer o investimento de forma correta e, é claro, de tempos em tempos você renova a sua carteira, continua com o que está bom, tira o que não está bom, né? Eu vi recentemente um debate na internet sobre um fundo imobiliário que ele foi criado para uma situação, né? E após as subscrições, eles começaram a ir para um outro lado, mudar um pouco a história do jogo. Eu me senti desconfortável, acabei me desfazendo desse FII. Eu vi que muitos defenderam a postura desse fundo imobiliário, outros criticaram. Eu fui pelo meu feeling, né? Se eu fui por uma história, eu vou continuar por aquela história. Se eles alterarem a história e eu gostar, tudo bem. Se eu não gostar, vou vendo. Se eu tiver lucro, ótimo. Se eu não tiver, bola para frente, né? O importante é que você tome a sua decisão baseada nos seus estudos, porque você vai carregar aquele fundo imobiliário, se Deus quiser, por um bom tempo para a sua apostadoria, para a sua liberdade financeira ou para os seus rendimentos mensais. Só uma última fala. Quando você compra ações, você pensa no enriquecimento, em fazer fortuna, aquela coisa toda, ou ter a médio prazo um grande dividendo. No fundo imobiliário, a coisa é um pouquinho mais vagarosa e um pouco mais constante. Você não compra 50, 100 por vez. Você compra 1, 2, 3, 4 por vez, ok? Gente, muito obrigado e até a próxima!